Bom, fechou. São 11h32. Tá, vamos lá. Então, muito bom dia para vocês. Espero que vocês estejam todos bem. Meu nome é Luigi, tá? Eu sou professor de redação aqui do cursinho, junto com o João, que também está aí no cursinho. Dá um alô, João, se quiser. E com a G, né, a Giovana. E nessa primeira aula, a gente vai tentar mostrar para vocês um panorama geral de como é uma redação, tá? Então, basicamente, o método que a gente vai utilizar vai ser começar com uma apresentação geral de como é uma redação, uma estrutura geral, né? O que tem que ter e o que não tem que ter, né? Calma, é aula de quê? De redação. Ah, nossa. Por quê? Você acha que é aula do quê? Química? Não, acho que química é a próxima, né? Eu acho. Mas enfim. Então, a gente vai mostrar para vocês o panorama geral da redação, o que tem que ter, o que é uma dissertação, né, que é o que eles pedem, e o que vocês não podem fazer, né? E aí a gente vai começar nas próximas aulas indo aprofundando, né, em aspectos específicos, né, aprofundar em argumentação, aprofundar na introdução, aprofundar inclusive na etapa antes de escrever, né, que é tão importante quanto escrever. Né? Então vamos lá. Vocês estão vendo, né? Tá transmitindo a tela? Sim, Luigi, tudo certo. Pode Beleza, continuar. fechou. Então tá. Então vamos lá. Primeiro, o que é então o que eles pedem, que o Enem pede, que o VET pede, todo vestibular requer de você, o que é uma redação dissertativa argumentativa, tá? Então, de maneira geral, né, uma redação dissertativa argumentativa é onde você tem lhe dado um tema, tá? É lhe dado um tema e você tem que, a partir daquele tema, tomar um ponto de vista a partir daquilo, né? Ou seja, tomar um partido, tomar uma posição a partir daquele tema. Né? Então, você tem que defender o seu ponto de vista, tá? Então, uma redação dissertativa e argumentativa, ela é necessariamente um texto crítico, né? E o que tem que ter, então, numa dissertação, uma redação dissertativa argumentativa? Então, ela é basicamente dividida em três, tá? Então, a gente tem a tese, né? Tá? Aqui na tese é sempre a primeira parte do texto, tá? Porque lá na tese você vai introduzir o tema, né? E lá na introdução do tema você vai escolher e defender um ponto de vista sobre aquele tema. Você vai tomar uma posição à frente daquele tema, né? Mas não só isso, você precisa provar que aquele seu ponto de vista é coerente ou razoável, ou os dois, né? Preferivelmente. Né? Então, no desenvolvimento da argumentação, né, você pode chamar de qualquer um dos dois, você vai, né, você já pegou aquele tema que o Enem te deu, né, você vai tomar um partido em relação àquilo, vai defender um ponto de vista em relação àquilo. Por exemplo, você vai falar que aquele tema ele é ruim ou é bom para a sociedade, você vai falar que aquilo é justo ou injusto, né? E aí, dependendo do que você escolher, você vai ter que provar. Né? Como que você prova? Você prova argumentando, apresentando fatos, ideias, razões, lógicas, dados, tudo que comprova a sua tese. Isso a gente vai olhar mais profundamente. Né? E por último, né, a conclusão. Né? Então, depois que você já defendeu um ponto de vista, você já provou que aquele ponto de vista é razoável, você vai agora, você vai só não concluir o seu texto no sentido de retomar suas ideias que você apresentou, mas no Enem especificamente, você vai ter que ter uma proposta de intervenção. Ponto de vista é a mesma coisa que opinião? Sim e não. Por quê? Porque opinião, depende da opinião, na verdade, né? Porque, assim, tem que ser uma opinião bem fundamentada. Né? A gente vai ver maneiras de você argumentar.
né? Então, assim, é uma opinião, mas não só isso, mas é uma opinião bem fundamentada em dados, né? Ou pelo menos tem uma argumentação consistente. A gente vai olhar isso mais para frente. Né? Então, a proposta de intervenção, voltando para a conclusão agora, né, você vai elaborar uma Eu tenho sugestão. uma pergunta. Pode falar. É assim, quando você fala sobre a opinião da pessoa, no caso a gente vai estar fazendo uma redação e tal, e lá vai ter que ter a opinião e todas essas coisas. Sendo que a opinião de uma forma, de um jeito que você for escrever, ela não vai soar um pouco estranho ou errado, dependendo do que ou como você escreve, tipo, generalizando alguma coisa ou falando, tipo, em nome de todos, não em nome só de você. Entendi. Então, no caso da redação, o que acontece? Isso é um ponto muito importante. Quem te perguntou? Eu, A Flora. Flora. Tá. Então, Flora, uma coisa que você não pode fazer, né? Você tocou no assunto de falar por você ou falar por todos. Uma coisa que você não pode fazer é usar a primeira pessoa no texto. Então, eu acho que. Não. Não, você vai expressar sua opinião sempre em terceira pessoa. Ou seja, o problema da sociedade é tal, tal, tal. Então, assim, de maneira geral, né, você tem que usar, você não pode, então, já é subentendido que aquela opinião é sua própria, né, e não que você está falando por todos, mas aquilo ali é uma elaboração argumentativa que você está fazendo e que o corretor sabe que você não está dizendo por todos, enfim, é uma coisa que já fica subentendida, né? E não fica estranho se você seguir esse processo que é bem sistemático, tá? Vocês, acho que quem está começando em redação acha que é uma coisa muito livre e tal, mas não é. É uma coisa que tem um processo bem claro, né, de você defender um ponto de vista, provar aquele ponto de vista e dizer como que a sociedade pode intervir, né, para resolver aquele problema, né? Então não fique Então, estranho se você expressar dessa maneira. então a gente poderia colocar assim, por exemplo, de diante do olhares das pessoas, tal, coisa é importante para a sociedade por causa disso, etc. Poderia usar assim, em vez de colocar de eu acho, tipo, Sim, meu pensar, completamente. poderia colocar assim, diante do olhares das pessoas, Sim, tal. completamente. É a Mas, sua opinião. mas tipo assim, exemplo, tem lá um negócio do. Tá falando de geografia e população. Aí você vai lá e fala, de acordo com o IBGE, não sei o que, não sei o que. Aí, tipo assim, isso fica um texto mais, tipo. Como é? É como se você tivesse. Quem vai ler a redação vai ter a noção que você estudou para aquilo. Você sabe, tipo, de fato o que é e o que você está falando. Então, o ponto é esse que a gente tem que chegar, Sim, não é? completamente. Sim, vocês não têm que dar a opinião de vocês, né? Opinião no sentido mais genérico possível, tipo papo de boteco, né? Então, tipo, você não tem que falar, porque eu acho que tal, tal, tal. Não, é uma formalidade, exige uma formalidade um pouco maior e exige também uma, uma profundidade um pouco maior. Então, além de você ter que citar coisas que não são, que não é você, então, por exemplo, você citar os institutos, citar grandes livros, citar fatos históricos, isso vai ser utilizado para provar o que você está falando, e não necessariamente o que eu, Luigi, acho, mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente, né? Luíde, posso só fazer uma colocação? Talvez isso que você Pode, falou é super importante. Desculpa, rapidinho. claro, claro. Pessoal, associem a argumentação como dados de outros, dados de terceiros, e a opinião como de vocês. Porque por mais vocês perguntaram da opinião, é para dar opinião, mas de forma objetiva. Então você não pode dizer que você acha, você precisa argumentar com coisas existentes no mundo, presentes na sociedade, e dados materiais, né? A Flora, né, deu o exemplo ótimo do IBGE. É uma coisa que super ajuda a argumentação, mas a opinião sua vai ser entremeada pela argumentação de fora, para que você traga um sentido para o texto que seja aplicado para todo mundo. Acho que é isso, né? Isso. Exatamente. Então, vamos lá, né? Então, a gente começou com uma apresentação geral e agora vamos
ser mais um pouco mais específico. Então, quando eu falo para vocês que a redação começa com a tese ou com a introdução, eu estou falando da mesma coisa, tá? É a mesma maneira de falar sobre o primeiro parágrafo do texto, né? O que tem que começar, por onde tem que começar seu texto, né? Então, no parágrafo de introdução, que é o parágrafo da tese, né? Você vai apresentar justamente a sua tese, né? Defender o seu ponto de vista, mas antes disso, você vai sempre começar o texto, e isso não é regra, mas isso é uma coisa que é muito recomendada, né? Então, assim, você nunca começa seu texto falando já seu ponto de vista de cara, né? Então, por exemplo, racismo no Brasil, tá? Então, é óbvio que você vai tomar sua posição que racismo é uma coisa negativa no Brasil, né? E que ele existe no Brasil, mas você não vai começar o texto botando a sua tese de cara, tipo, olha, o racismo no Brasil é ruim porque isso, aquilo, né? Não. Você sempre deve começar o seu parágrafo de introdução realmente introduzindo o texto, tá? E aí isso é uma questão de treino. Então você vai introduzir o texto fazendo alguma analogia histórica, né? Falando da época da escravidão. Você vai falar um pouco sobre coisas da nossa sociedade de hoje que refletem o racismo, né? E aí, né? Conforme você vai meio que fazendo isso, para aí você realmente chegar no ponto que você quer chegar, que é a defesa do seu argumento, tá? Então, essa é a introdução. Então, na introdução, você pode usar citação, né, de autores, você pode usar declaração, né, você pode usar fatos históricos, você pode, inclusive, falar um pouco sobre atualidades, né? Mas, então, isso é uma maneira introdutória, assim, uma maneira melhor de discorrer sobre o texto, para que você apresente seu ponto de vista ainda no mesmo parágrafo, né? E aí isso é positivo para o seu texto, né? De maneira geral, fica uma coisa um pouco mais completa, tá? Então eu sempre Se eu recomendo. começasse a redação falando, tipo, de uma forma que prendesse a pessoa que está lendo, também seria, tipo, uma boa ou não? Depende muito do que você usar, né? Por exemplo, uma maneira de prender a pessoa é mentindo, mas isso não é positivo para o seu texto. Então, não necessariamente, assim, eu acho que essa coisa de querer prender o leitor, eu acho que, por um momento, não é o mais importante, assim, porque quem vai olhar seu texto vão ser pessoas que vão corrigir um modelo Enem de redação, né? Então a gente tem que acabar fazendo o que é pedido nesse sentido. Então, assim, não precisa se arriscar para querer realmente prender algum leitor, sabe? Acho que tem coisas mais importantes que tem que priorizar no texto. Regrinha dos títulos, tá? Toda redação tem que ter título? Não necessariamente, né? É opcional. Eu, inclusive, sempre odiei usar título, porque eu nunca tinha títulos bons, e às vezes usar um título ruim, um título que é clichê, nem sempre é positivo, né? Então, essa tela eu acho interessante para vocês darem uma olhada, que fala um pouco das regrinhas em relação a título, tá? Que tem aí tudo bem resumidinho. Desenvolvimento. O desenvolvimento é argumentação, como eu tinha dito, né? Então, lá no parágrafo, ou nos parágrafos de desenvolvimento, que é depois da tese, né? Então, o texto começa com a tese, introdução, você faz ali uma contextualização histórica ou contextualização na nossa sociedade, pá, dá seu ponto de vista. Né? Fala assim, você crava uma opinião, você fala, não, porque racismo é horrível e o racismo existe no Brasil. Né? Agora você vai ter que me provar que racismo é ruim, né? Ou melhor, você vai ter que provar, é que depende muito da tese, né? Eu estou usando exemplos hipotéticos, né? Mas vamos pegar uma coisa mais tosca, então, só para deixar bem explicitamente claro, né? Você fala, então, o tema é cachorro-quente, você fala que cachorro-quente é péssimo, você odeia, né? Você fala assim, cachorro-quente não é bom. Tá, você tem que provar, então, que cachorro-quente não é bom, né? Então, quais são os 3 pilares que vocês precisam dominar para conseguir discorrer
sobre o porquê a sua tese está correta. O primeiro pilar, né, é que, na verdade, né, vamos separar em três, na verdade. Então, vocês precisam dominar uma coisa chamada coesão e coerência. Tá? Faltou coerência na sua redação. Então, vamos ver melhor isso aí. Né? Então, o que é coesão e coerência? Né? Vamos pensar. A coerência o que é você ser coerente? É o que você está dizendo ser algo lógico e que condiz com a realidade. Né? Por exemplo, eu falar que o sol é amarelo é coerente. Eu falar que o sol não é amarelo é incoerente. Né? Sem ir para o lado físico da coisa, né? Porque a gente sabe que, enfim, tem a ver com coisas óticas, mas vamos usar um exemplo, vamos ser mais simples aqui, né? Então, eu falar que a parede da minha casa é branca, isso é coerente, porque isso condiz com a realidade, né? Da mesma maneira que eu falar que, que num texto sobre racismo, que os negros nunca foram escravizados, isso é incoerente, porque isso não aconteceu, isso não é verdade. Né? Então, a coerência como está escrito aí, a relação lógica e não contraditória entre ideias que condizem com a realidade. Trata-se do significado do texto. Tá? E a coesão? Ora, você pode muito bem estar coerente, o que você diz é sensato, mas você diz de uma forma tão desorganizada, tá? Confusa, que acaba te prejudicando e a pessoa, o leitor, né, no caso o corretor, ele não entende o que você quis dizer. Né? Então, vejam bem, a sequência de ideias que vocês vão pôr, ou melhor, a sequência de frases, né, e a maneira como vocês alocam essas frases para construir, né, a ideia e fazer a progressão daquele tema, né, faz toda a diferença. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? E daqui a pouco eu já volto para as fontes. Alguém pode ler? Flora, você pode ler o exemplo negativo, tá? De um Tá. texto que não tem coesão. Tá muito barulho, tipo, aqui? Ou não tá? Não. Pra ler. Pode mandar bala. Calma aí que eu vou ler aqui o negócio e eu falo pro senhor. Nos tempos mais remotos, a igreja predominava a era dotada de todo conhecimento. E conhecimento na época era poder. Porém, a igreja não permitia que o povo, a sociedade, desenvolvesse a ciência. A ciência era seu todo. Assim que fosse contra a igreja, sofria suas punições. Se deu a necessidade de criar, elaborar várias ciências, deixar e ser superada a visão da teologia para avançar em uma ciência positiva, ou seja, não se usar apenas a teoria, passaram-se a utilizar a prática, ou seja, positivado, tendo com verificar experimentalmente em relação a outra ciência antiga. Tem um monte de palavra errada. Exatamente, propositalmente. Né? Isso aqui é tirado de uma redação real. Tá? Isso é escrito real. Então, você pode até Mas ter como que alguém pode errar o nome igreja? Pois é. Tem doido pra tudo. Então, veja bem, você pode até ter entendido o começo, né? E porque isso é uma coisa que a gente estudou história, mas lá pro final, lá da metade pro final, você já se perdeu, né? Sem contar que você tem que filtrar os erros gramaticais e de vírgula, de pontuação, enfim, no final das contas. Licença, eu tava tendo dificuldade assim, porque tem umas palavras que, tipo, tava errada, aí, tipo, na minha cabeça tava, tipo, aí eu tinha que voltar pra ler de novo pra entender o que era. E, realmente, tipo assim, no começo até a segunda linha eu consegui entender. Depois da segunda linha, eu não consegui entender mais nada, só li. Exatamente. Então, isso é um texto que tem falta de coesão. Tá? E por incrível que pareça, vocês vão descobrir que o texto não está incoerente.
né? O problema não é coerência, mas a coesão do texto está tão ruim, ou seja, a progressão de ideias, o uso de vírgula, né? Os períodos, né? Ou seja, ele usa muito pouco ponto final, e ponto final é muito importante para você terminar uma ideia, terminar um raciocínio e começar outro, né? Vírgula também é um instrumento muito bom para você separar do que é principal do que é secundário. Então ele não usa nada disso, né? Inclusive ele faz outros erros até mais básicos, mas enfim, no final das contas, a falta de coesão ela oculta a coerência do texto, né? Então, sabe quanto tempo um corretor do Enem lê sua redação? Ele lê em 3 minutos, né? Faz a correção toda em 3 minutos. Não que a gente vá fazer em 3 minutos, né? Mas se a pessoa não entender de primeiro o que você quis dizer, já era, né? Então, você não pode arriscar e fazer um tipo de coisa dessa, né? Então, você tem que muito treinar a coesão, e você tem que usar os instrumentos gramaticais, sintáticos, né, e de pontuação, para conseguir fazer um desenvolvimento positivo, né? Inclusive, vocês vão perceber que com o tempo, 30 linhas é bem limitado, tá? Às vezes sempre dá vontade de passar, você tem que, na verdade, se policiar para não passar das 30 linhas, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 linhas para você não falar nada, né? Então isso é muito prejudicial, é quase um terço do seu texto que você jogou no lixo. Agora, vamos reescrever isso. Tá? Então, eu vou Posso dar uma dica? Pode. Assim, vocês vão escrever o texto de vocês lá no dia da prova. Pegou o tema, olhou, escreveu lá seu rascunho. Esquece o texto. Vai fazer as outras questões, distrai sua cabeça com outras coisas. Depois vocês voltam e leiam o mesmo texto de novo e vê se vocês conseguem entender o que vocês escreveram. Porque às vezes a gente não lê o que a gente escreveu. E é muito importante vocês voltarem, vocês relerem e vocês tentarem irem identificando os erros que vocês cometem na redação para que vocês, enfim, tentem zerar esses erros o máximo possível. Como que a gente faz isso, né? Como que a gente treina isso? Escrevendo redação em casa. Escrevendo, mandando para correção, porque aí você vai... não tem fórmula mágica, né? Os erros que você vai cometer aí escrevendo as redações, a gente vai aprendendo, vai eliminando eles, e enfim, e é muito provável que esses erros, talvez pelo nervosismo, eles voltem a acontecer na hora da prova. Mas quando vocês voltam, quando vocês vão reler esse texto de novo, vocês vão identificar esses erros e aí vão corrigir. Por isso que é muito importante, enfim, mandar os textos aqui para correção, enfim, reler, sim, o máximo que conseguir lá na hora da prova, né, fazer com atenção, porque, enfim, esse exemplo aqui não foi porque o aluno ele não sabia escrever, mas pode ser porque ele estava nervoso, porque ele não releu o que ele escreveu, né? São vários fatores, assim. Exatamente. E já cravo aqui. Se vocês não praticarem, não vai rolar. De verdade. Não tem como estudar redação sem prática. Eu sei que é um pouco... eu me sentia, pelo menos no começo, muito desconfortável quando eu olhava uma folha em branco, com 30 linhas, né? Não tem nenhum enunciado, sabe? É uma coisa muito livre da impressão, né, que você tem. É essa impressão que você tem. Só que o que você tem que entender é que não é tão livre assim. Tem uma metodologia, um processinho, né, uma ordem muito clara que você tem que seguir e que você tem que perder o medo de escrever, né, e de seguir essa ordem. E a única maneira é escrevendo. Não tem outro jeito, de verdade. Você pode rever ela quantas vezes você quiser. Tem que escrever. Tá? Então, vamos reescrever esse exemplo negativo? A reescrita tem metade das linhas e a mesma ideia. Tá? Então, a reescrita tá... Antigamente, a igreja possuía o monopólio, ou seja, todo, na totalidade, do conhecimento e impedia o desenvolvimento científico por meio de punições. Uma vez superada essa visão, né, a visão teológica, tornou-se possível o avanço das ciências positivadas baseadas em experimentos. As ciências positivadas são as ciências que elas são testadas e provadas cientificamente. Então, é isso que ele quis dizer. Né? Embora não parecesse. Né? Mas é isso.
né? E são 4 linhas, né? Então, isso é a diferença da coesão, né? Agora, você pode escrever um texto perfeitamente coeso, né? Com ideias super claras, mas de maneira incoerente, né? Ou seja, você poder escrever, né, sobre, né, como eu disse, você pode escrever de uma maneira muito bem estruturada, que a parede da minha casa não é branca, mas ela é branca, né? Então precisa ser uma combinação dos dois, não é nenhum nem outro, né? A falta de um, na verdade, prejudica o outro, né? E vamos voltar aqui para as fontes. Tá, aqui as fontes, na verdade, na verdade, é o que sustenta a parte da coerência, né? Então, eu botei aí de ordem de cima para baixo as fontes mais recomendadas e as menos recomendadas, tá? Que vocês devem usar. Então, em primeiro lugar, a gente tem dados estatísticos, né? Dados estatísticos são representações da realidade, né? Então, não tem como aquilo estar errado. A partir do momento que você usa um dado estatístico verdadeiro, claro, né, de institutos renomados, IBGE, né, e outros institutos, né, pronto, você já provou, né? Claro que você não pode só jogar aquele argumento, você tem que usar aquele dado de maneira coerente, né, e encaixar ele de uma ordem que faz sentido, né? Depois além de dados estatísticos, ideias de autores renomados, né? Você usar os grandes autores, né? Você usar um sociólogo para falar sobre algum tema sociológico, né? Falar sobre sociedade, você usar algum, algum literário, né? Usar algum economista, algum cientista político, né? E aí vai. Grandes obras literárias. Vamos, Carolina, vamos. Grandes obras literárias, né? É muito bom, né? Então, por exemplo, vocês podem aproveitar as leituras que vocês já têm que fazer para o Enem e usá-las, né, na redação de vocês, né? As grandes obras literárias estão aí, né? E que é uma coisa que é secundária, mas que é das secundárias é mais importante, de você usar ilustrações, né? Então, o que são ilustrações, né? São maneiras de você contextualizar o que você está falando, né? Ou de você permitir comparações, né, da ideia que você está dizendo, né? Então, isso é muito enriquecedor para o texto, né? A partir do momento que você compara, né, a sua realidade com algum livro, né, isso é muito enriquecedor para o seu texto, né? Então, as grandes obras literárias podem ser usadas nesse sentido, tá? Texto de apoio. O texto de apoio, ele é regular porque todo mundo usa o texto de apoio, né? E, na verdade, né, a argumentação, quanto melhor ela for, né, quanto mais ela fugir dos textos de apoio, ser uma argumentação independente, que mostra que você estudou e que você usou dados relevantes, né, melhor vai ser a sua nota em argumentação, né? Então, uma boa argumentação, uma argumentação nota máxima, ela foge do texto de apoio. Eu tenho uma pergunta. Diga. Eles dividem as notas por, tipo, essas 3 fases? Não. Isso daí eu vou comentar também. O Enem tem 5 competências que ele analisa, tá? Nessa aula, né, a gente não vai dar tempo de eu mostrar as 5 competências explicando para vocês. Só que eu já separei o PDF com as 5 competências, né? Então, basicamente as 5 competências, são 5 critérios, né, que tem a ver com tudo isso que eu estou falando, né, de certa forma, só que escrito de uma maneira diferente, né? E são pontuações que vão de 0 a 200, né? Então, cada uma vai de 0 a 200, são as 5 competências, 5 vezes 200, 1.000 pontos, né? E aí, a pessoa vai, tipo, ticando na caixinha, né? Então, tem uma pontuação de 0 a 200, que vai, acho que de 40 em 40, talvez, não lembro agora. Mas eles vão... Né? Então, dependendo da sua situação, né, de como eles avaliam, às vezes eles ticam uma nota média, ou nota baixa, ou 200, né? Isso daí vocês vão ver com detalhes no PDF.
Bom, por último, pensamentos próprios, que são, eu acho que esse é o sentido que a Flora quis dar para a opinião, tá? É uma coisa muito instável você falar pensamento próprio, porque é uma coisa que não é embasada. Na verdade, não é que não é embasada, porque até pode até ser, né? Mas o problema dos pensamentos próprios é que a gente sempre está sujeito a fazer alguma incoerência, né? Como a gente acha que a gente tem que... Citação de autores muito conhecidos é válido? Não, é super válido, na verdade. Às vezes você citar autores que não são muito citados, por exemplo, autores que são muito usados no Enem, são os gregos clássicos. Platão, Aristóteles e... Esqueci o nome do outro. Sócrates. E Sócrates, isso. Esses três autores são muito usados. Se você usar, por exemplo, Marx, para alguma teoria política do Marx para argumentar o que você está querendo dizer, isso é muito, muito erudito, né? E o Enem gosta disso, né? Na verdade, não só o Enem, mas a FUVEST gosta muito disso, né? Mas eu acho que para o Enem vocês não precisam desses autores tão fortes, tão diferentes, né? Porque não é foco do Enem. Mas, de qualquer maneira, usar autores, né, que não são necessariamente os que todos usam, já é um diferencial, é importante. Né? Então, de maneira geral, se você conhecer autores muito sofisticados, muito diferentes, que bom, que legal. Isso vai ser muito bom para você. Se você não conhece, mas você conhece os principais, os básicos, muito bom, que legal, também é muito bom. Tá? No caso do Enem. E a conclusão? Então, na conclusão, né, lembrando, né, que agora uma recomendação muito importante, porque de todas as redações que eu já corrigi aqui no cursinho, sempre tem esse mesmo erro. Então, a gente está dividindo o nosso texto em partes, né? Então, eu falei para vocês que a primeira parte tem que ser introdução e tese. A segunda parte tem que ser argumentação. E a terceira tem que ser a conclusão. E eu já vou falar sobre o pós-intervenção. Mas só quero que vocês prestem atenção em uma coisa. Quando eu digo parte, vocês precisam entender, vocês precisam, na verdade, aprender, né, e ter isso em mente, que vocês precisam dividir essas partes em parágrafos. Né? Isso exige que vocês saibam fazer paragrafação. Né? Então, a parte do seu... Então, o parágrafo que está a sua tese e sua introdução, ou sua introdução e sua tese, né? Não pode estar, né? Ou seja, tem que ser um parágrafo só. Né? Quando você começar a falar as suas argumentações, né, vamos dizer que você tem 2 argumentos, tá, para usar. Então, o seu primeiro argumento vai estar em um parágrafo, que não é o mesmo parágrafo da tese. Certo? Então, é um parágrafo diferente. Então, vocês precisam, quando vocês terminam de escrever sobre a tese, vocês vão mudar, né? Vocês vão mudar o que chamam de tópico frasal, né? Então, vocês vão mudar o tema principal do que vocês estão falando, né? Então, no primeiro parágrafo, o tema principal era a tese, e agora o seu tema principal vai ser o seu argumento, o seu primeiro argumento, né? Então, você vai ter que usar um parágrafo diferente, né? Como é que faz parágrafo? É aquela coisinha da regra do dedo, né? Então, você sempre vai na linha de baixo do último parágrafo, né? A partir do último parágrafo, você vai na linha de baixo e começa a escrever a partir a partir do seu dedo, né? Você come uma partinha da linha do seu dedo, faz um espacinho, na verdade, começa a escrever. Né? Então, a tese tem que estar num parágrafo, a argumentação tem que estar em outro parágrafo. Se você tiver mais de uma, a outra argumentação tem que estar em outro parágrafo e a conclusão tem que estar em outro parágrafo. Tá? Então, o texto tem que ser feito em blocos mesmo. Tá? Isso é muito importante. Então, vamos lá para a conclusão. Então, na conclusão, além de você, né, eu acho que vale a mesma coisa para o parágrafo de introdução. Né? Eu não recomendo vocês começarem já começando de cara fazendo a proposta de intervenção. Né? Eu acho que, assim como lá em cima, na tese que eu falei para vocês,
vocês têm que começar fazendo uma introdução, no caso da tese, mas aqui, na conclusão, você tem que fazer uma retomada das suas ideias. Então, retomar tudo o que você falou, né? Mas isso não é a parte principal do texto, é só, na verdade, uma introdução para aí você começar a falar realmente sobre a proposta de intervenção. Né? Então, o que tem que ter nessa proposta de intervenção? Tem que ter 5 coisas. Tá? Tem que ter um agente, né? Ou seja, quem pode resolver isso, esse problema que você apresentou. Né? Então, quem pode resolver o problema do racismo no Brasil? Né? A ação, o que pode ser feito? Finalidade, por que isso precisa ser feito? O modo, como isso vai ser feito? E o detalhamento. Né? Então, você pode, por exemplo, pesquisar institutos públicos, né? A G pode falar um pouco melhor sobre isso, porque ela fez isso no nome dela, né? E você pesquisar institutos, ministérios específicos, órgãos específicos do governo, tá? Para que você use eles e que eles sejam um agente, né? Ou pode ser nós mesmos, né? Algum tipo de organização entre nós mesmos, não necessariamente institucional. Né? Direitos humanos. Então, uma das maneiras de você tirar zero no Enem é você ferindo os direitos humanos. Tá? Os direitos humanos, ele não é necessariamente um órgão. Né? Ele é mais uma garantia universal que todo mundo tem por meio da Constituição. Né? Mas no sentido de ser um agente, né? Ou seja, tem que ser alguém que tem que fazer algo, aí os direitos humanos não cabem. O que os direitos humanos pode ser, né? Ou seja, a garantia dos direitos humanos, né? É o modo, né? Ou seja, como isso pode ser feito, né? Ou seja, né, a partir do momento que a gente tem a garantia de direitos humanos na Constituição, isso é prometido por lei. Tá? Então, isso pode ser usado como instrumento. Aqui eu botei um exemplo para vocês. Tá? A gente botou um exemplo de uma redação nota 1000, do Lucas Felp, inclusive ele é muito bom. Achem ele no YouTube, que está grifadinho com as mesmas cores, ó, se vocês perceberem. O que é cada coisa? A finalidade em roxo, e aqui está a finalidade em roxo. Né? Aqui, no caso, a gente utilizou o MEC, Ministério da Educação e da Cultura. Né? Então, deem uma olhada nisso, que é bem importante. E, por último, aí eu já passo a palavra para a lição de casa, por último, planejamento de texto. Então, eu falei tudo isso, né? Mas vocês não vão começar escrevendo direto a redação. Tipo, vocês não vão escrever a redação sem planejá-la antes. Que a chance de dar errado é bem alta se vocês começarem a fazer com o que vem na cabeça de vocês. Tá? Então, vocês precisam botar no papel e planejar como vai ser o texto de vocês. O que vai ser abordado em cada parágrafo, qual é a sua tese, como você vai defender ela, quais dados você vai usar, e o que você vai usar na proposta de intervenção. O que eu geralmente faço, que acho que todo mundo faz, todo mundo que é mais experiente na redação, é não fazer a redação de cara. Então, geralmente, né, você pega, né, a prova do Enem, você abre, e aí, como a curiosidade mata a gente geralmente olha primeiro qual é o tema da redação que a gente quer logo saber. Mas isso é bom, né, vocês devem fazer isso, porque vocês leem, né, a redação, vocês leem, desculpa, a proposta de redação, né, o tema, vocês leem lá os textos motivadores, né, que servem para te dar uma inspirada, e você larga a redação, né? Você começa a fazer as questões lá, de humanas, de exatas, o que seja, né? E aí, você deixa aquilo meio que digerindo no seu cérebro e aquilo vai te gerando ideias, né? Até que, se você planejar fazer a redação no meio da prova, ou no final, enfim, mas que sempre seja a partir do momento que dê um tempo para você digerir o assunto. Né? Então, você tem que fazer esse projeto de texto. Né? Então, como eu recomendo fazer o projeto de texto? Né? Você vai colocar tese,
flechinha, você vai escrever a sua tese. Né? Argumento 1, no caso, se tiver mais de argumento. Então, você vai escrever esse argumento 1, né? Tipo, de maneira clara, só para você organizar as ideias. Né? Argumento 2. E, conclusão, né? Pode intervenção, você vai botando suas ideias de quem pode ser agente, como pode ser feito, né? Então, ou seja, você ali já tem planejado que o seu texto vai ter 4 parágrafos. O primeiro deles vai ser a tese é tal, e você já pode pensar numa introdução, né? Meu segundo parágrafo vai ser meu argumento 1. Meu terceiro parágrafo vai ser meu argumento 2, onde eu vou discorrer sobre o argumento 2. E o quarto parágrafo é a conclusão e minha prova de intervenção. E esse aqui é o agente, esse aqui é o foco e tal. E você escreve, entendeu? Baseado nesse projeto. Então tem que ter. Tá? Agora, a gente vai usar os minutos finais para passar para vocês a tarefa de vocês. Tá? Então, a tarefa de vocês vai ser escrever uma redação sobre intolerância religiosa, que foi o tema de 2016, do Enem de 2016, tá? O tema original está um pouco adaptado, né? O tema original é Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tá? A gente não vai usar esse porque esse é um pouquinho mais complexo. Acho que a gente pode começar no nível mais básico para a gente avançar para propostas um pouquinho mais difíceis. Né? Até porque vocês não tiveram tempo para estudar sobre o assunto. Né? A gente que vai fornecer para vocês muitos materiais. Né? Então, os materiais que a gente está fornecendo para vocês, né, e inclusive os textos motivadores, né, que nesse caso vocês podem usar sim, se vocês quiserem, porque vocês estão no começo e vocês não precisam, né, demora para você fazer uma argumentação independente, uma argumentação bem embasada, né, isso exige um tempo de pesquisa, de hábito com leitura, em ler jornal, né, que eu sempre mando para vocês nos grupos, né, então, tudo bem, vocês podem usar, mas com consciência de que vocês têm que desmamar, né, disso. E fazer argumentações com coisas mais interessantes do que o texto motivacional. O título você diz a tese? A tese não, desculpa, o tema. Isso. É intolerância religiosa no Brasil. Tá? A gente vai mandar para vocês material. Coisas óbvias. Vocês vão ter que defender um ponto de vista a partir de intolerância religiosa. Agora eu pergunto, você pode defender que intolerância religiosa é bom? Não. Você vai tirar 0 na hora, porque isso você está ferindo os direitos humanos e isso gera 0 no Enem. Tá? Então você não pode, por mais que você tenha argumentos bons, né? Isso é difícil, né? Mas, sei lá, nossa, eu peguei dados estatísticos aqui, enfim, por mais diabólico que seja, não é certo, isso fere os direitos humanos. Mas nem se você tiver dados legais entre aspas, né? Dados de fontes confiáveis, sei lá, mas não é esse o ponto. O ponto é que, antes de qualquer coisa, de uma argumentação boa, tal, você não pode ferir os direitos humanos. Né? Puta, deu horário. Bom, a gente já acabou. É que eu tava planejando só. A gente tava planejando o João. Você quer comentar 2 minutinhos, João, sobre o link que você trouxe? Dá para ouvir, gente? Não apareceu o meu rosto aí? Ah, tá. A gente vai mandar no WhatsApp de vocês alguns links referentes à intolerância religiosa para ajudar a vocês usarem referências na redação. Mas continuem entrando em contato com a gente se vocês tiverem alguma dúvida também. Os comentários que eu faria seriam acerca da situação na religião no Brasil, coisas mais atuais também para ajudar vocês a elaborar a redação. Mas a gente pode ir conversando no WhatsApp já que o tempo da aula terminou. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para a gente. Joia. Eu só vou pedir um favor para vocês, tá? E eu já passo a bola para os próximos professores, que vocês mandem a redação de vocês, tá? Nesse caso, como a gente está em EAD e tudo mais, vocês mandem digital. Ou seja, vocês não escrevam à mão, né? E tirem foto e mandem, tá? Porque a gente vai usar um instrumento muito bom, que é o Google Docs, que vai facilitar a correção para vocês, tá? Mas, em contrapartida,
não vai dar para ser inscrito à mão. De qualquer maneira, é importante vocês também treinarem escrito, né? Porque na hora do Enem é inscrito, né? Mas vocês têm que enviar a redação para a gente digitalizada, né? Então, tipo, não digitalizado no sentido de tirar um xerox da folha, mas de você escrever no computador mesmo, tá? Essa é a única maneira que a gente achou que daria para conciliar, né? A correção. Para a gente mostrar exatamente os comentários, né, Luigi? Porque senão fica difícil para a gente mostrar para vocês exatamente aonde que faltou uma vírgula, onde que podia ter encaixado outra palavra. Exatamente. Né? E é isso aí, gente. Eu acho que, assim, não é fácil, tá? Vocês têm que treinar. Mas eu garanto para vocês que, assim, uma pessoa que já foi muito assustada com a redação, e hoje dá aula de redação, eu nunca achei que ia dar aula de redação, mas enfim, né? Porque no começo eu era muito ruim, eu ficava com muito medo, porque aquela folha, você olha para a folha em branco, ela olha de volta para você, mas é bem mais, é bem mais simples do que se imagina, tá? Só fica simples com prática. Se você não fizer prática, desiste, não vai ficar simples, tá? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Agradeço a paciência de vocês, a presença do João e da G também, né? Que o João vai dar